O Chico é um dos principais nomes do quadrinho nacional e talvez o autógrafo mais legal que tu possa encontrar em algum evento. Esse cara é realmente talentoso, galera. Ele reinventou o Piteco na Graphic MSP numa HQ chamada Engá, que a grande maioria de vocês devem ter. Ele fez uma outra HQ chamada Talvez Seja Mentira, onde ele mostra que é versátil e sabe trabalhar com erotismo. Mas este cara realmente me conquista com estes dois quadrinhos aqui. Azul Indiferente do Céu e Lavagem. No primeiro, em Azul Indiferente do Céu, ele usa dois jornalistas e um determinado episódio para explicar todo um contexto do que se passava na Colômbia e também na América Latina alguns anos atrás, umas décadas passadas. Ele usa referências históricas e literárias, um quadrinho curto com uma arte sensacional, muito imagética, que nos impacta. Só ler aquilo ali já é um tipo de um soco nos peitos. Lavagem, cara. Lavagem um dia, se o universo conspirar, vai ser um episódio de Twilight Zone. Ele consegue misturar horror com religião e com toda aquela paranoia que as pessoas podem ter ao viver isolada do mundo, assim, cara. A Lavagem também tem uma personagem feminina muito forte, que é algo que a gente vai ver neste quadrinho aqui. 3 buracos, essa maravilha que a Mino mandou, 128 páginas extremamente bem desenhadas, bacanas, que narra a história de um lugar que tem este nome, 3 buracos. 3 buracos por quê? Porque é uma espécie de homenagem ao garimpo, ao puteiro e ao cemitério. E aliás, cemitério também, que existia mais de uns cemitérios, mas se eu começar a falar, a gente pode acabar estragando um pouco da tua experiência lendo o quadrinho. Quadrinho que vale muito a pena. Por quê? Porque o Chico traz a história da Tânia. A Tânia era filha de um cara que era o delegado deste garimpo. Este garimpo que origina uma cidade, 3 buracos. O que ocorre lá? Ocorre o garimpo de uma pedra chamada turmalina da Paraíba, turmalina azul. Uma coisa muito rara, que talvez seja a pedra preciosa mais valiosa que existe. Um dia essa pedra é achada, o delegado toma uma determinada atitude com relação a essa pedra que ocasiona o quê? A morte dele. A morte dele faz com que paire sobre a cidade uma maldição. E essa maldição, ela tem efeito relativamente rápido. A única pessoa que sobra em 3 buracos é a Tânia, a filha dele. O irmão dela saiu, virou bandido, foi preso, mas ela segue na sina de procurar a tal da turmalina. Aí existe outra pessoa que chega para viver com ela, existe todo um contexto que é onde o Chico mostra que ele não tá pra brincadeira, cara. O que acontece a partir do segundo ato, digamos assim, do quadrinho, é o que realmente deixa interessante a história. Por quê? Porque a gente consegue ver que esse cara, ele tá muito confortável falando daquele universo. Por quê? Porque este quadrinho se passa na região onde ele foi criado. Porque o avô do Chico também era garimpeiro. Então o cara, além de ser extremamente virtuoso, talentoso, ele tem conhecimento de causa nesse quadrinho. Bom, o irmão da Tânia, cara, o Canhoto, ele não se dá muito bem com um sujeito chamado Cabo Inácio. Eles tiveram um pequeno desentendimento, vamos dizer assim, no passado. E esse cara tá de volta. Ele tá de volta pra, mais ou menos assim, tocar um terror no lugar ali. Ele tem um plano que pode fazer com que a vida da Tânia melhore ou piore. A Tânia tem uma namorada, essa namorada vai desempenhar uma função específica na trama que vai aí unir pessoas. 3 buracos se passa ao longo de um determinado período de tempo. A gente tem o passado, a gente tem o presente, a gente tem toda aquela parada meio onírica que leva a gente a crer também que essa maldição pode existir, pode não existir, mas o que importa é que o segundo ato da trama todo, ele vai trabalhar a ganância do ser humano, ele vai trabalhar coisas não resolvidas do passado. Não tem como a gente não relembrar ou não citar referências de western, de faroeste aqui, mas o mais interessante é que em momento nenhum a gente deixa de imaginar ou deixa de perceber que estamos no Brasil. O Chico trabalha isso de uma maneira impressionante. A arte desse cara, ela fala sozinha. Ele é extremamente uma pessoa que utiliza a imagem para contar a sua história. Ele não se baseia só no texto. Muitas vezes ele até abre mão do texto, das referências textuais, para nos contar através do desenho. Este aqui, se não for o melhor, porque ainda temos alguns meses em 2019, talvez seja um dos 3 melhores quadrinhos que eu li. Independentemente de ser nacional ou internacional. Cara, eu sou cada vez mais fã desse cara.
eu quero conhecer ele, eu quero tomar uma cerveja com ele, porque eu preciso saber de onde sai tanta ideia boa e tanta criatividade para abordar das formas mais loucas possíveis uma história. Três Buracos fala de solidão, Três Buracos fala de alienação, Três Buracos faz tu duvidar daquilo que pode ser ou não real dentro da história. Mas, acima de tudo, Três Buracos narra uma história que mostra aquilo que o ser humano é capaz de fazer numa situação extrema. Tá ali. É tudo muito simples e ao mesmo tempo é complexo. É uma coisa que tu tende a imaginar que tu vai descobrir o desfecho e o desfecho pode ser exatamente o contrário daquilo que tu pensa. Parabéns, galera. Tamino, muito obrigado por mandar esse quadrinho pra mim. Eu tava com muita vontade de ler. E é isso aí. Em seguida a gente volta com mais coisa boa pra vocês. Beijo.